Olá, boa tarde. Gostaria de aproveitar esse momento e dividir um pensamento com vocês sobre todo esse contexto de coronavírus, sobre todo esse contexto de epidemia que está movendo o mundo, toda a economia e mexendo com muitas nações, mexendo com muitos países. E eu fiquei refletindo muito sobre, baseado também no discurso do presidente Jair Bolsonaro, que não foi muito legal, né? Convenhamos, foi ao meu ver, um discurso totalmente errado, no momento errado, mas que tem sim as suas razões, seus princípios. Há um estudo por trás disso, né? No sentido de que se o Brasil parar, vai prejudicar muitas pessoas ao nível de desemprego. E é normal da nossa nação, é normal do nosso país a gente criticar demais atitudes de presidente, atitudes de governadores, atitudes de prefeitos. A gente vive hoje uma coragem de denunciar uma corrupção, de denunciar atos ilícitos, e eu fiquei refletindo sobre esses 2 dias desde o discurso do presidente sobre qual é o papel do cristão. O que a Bíblia fala em relação à autoridade. E gostaria de compartilhar isso com vocês agora nesse momento, através de 3 textos, e trabalhar um pouco. Vou tentar ser rápido para o vídeo não ficar muito cansativo, mas eu vou tentar trabalhar de uma forma rápida, teológica e bíblica, para que a gente não se perca muito nesse momento. Qual é o papel do cristão? É muito fácil a gente chegar e falar assim: o papel do cristão agora é, como igreja, a gente dobrar o joelho e orar. Sim, primeira coisa, a gente tem que dobrar nosso joelho e orar. Nós temos que dobrar o joelho e orar, clamar a Deus por um livramento em relação a essa pandemia, clamar a Deus pelas nações, clamar a Deus para que pessoas parem de morrer, para que se encontre uma forma de brecar isso. E por enquanto o momento fique em casa, se tiver necessidade saia, mas o máximo de tempo fique em casa, lave as mãos, álcool em gel 70%, tem muita gente usando luvas de borracha, usando máscara. Se você sente que está com uma tosse seca, alguma coisa, siga as orientações médicas, orientações científicas. Não é porque nesse discurso de Deus vai curar, Deus vai trabalhar, Deus não vai deixar chegar. Não, nós temos que cuidar. Se Deus nos deu a vida, nos deu o corpo que nós temos que cuidar do nosso corpo. É responsabilidade nossa. Esse é o primeiro ponto do papel do cristão. Mas eu quero trabalhar agora o sentido de autoridade. Qual é o papel do cristão em relação à autoridade? Será que a gente está certo em apontar o dedo para o presidente, apontar o dedo para os governantes e tentar discutir e só dobrar o joelho e orar? E quando a gente fala de autoridade, a gente tem que falar também da nossa sociedade em si. E a Bíblia ela é bem clara em relação aos 3 textos que eu vou ler agora, que está em Romanos 13, Tito, no livro de Tito, e também em 1 Pedro. Eu quero dividir com vocês, eu quero ler, trabalhar de forma bem rápida. Eu quero começar com Romanos 13, a partir do versículo 1 ao 7, onde Paulo escreve da seguinte forma a carta aos Romanos. Eu estou usando a Bíblia agora, NVI. Eu estou usando a versão da NVI, nova versão internacional, para um melhor entendimento. Capítulo 13, versículo 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. Presta atenção. Autoridade que Deus instituiu. Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos,
Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Ok? Versículo 3, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela te enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se é imposto, imposto, se é tributo, tributo, se é temor, temor, se é honra, é honra. Interessante que Paulo aqui trabalha de uma forma bem clara em relação à autoridade, em relação ao nosso papel. A gente não deve temer uma autoridade. Mas para não temer uma autoridade, a gente não pode se rebelar contra a autoridade, contra a lei da autoridade. A gente tem que pensar o seguinte: existem leis em cada país, existem leis. E essas leis têm que ser cumpridas. O papel do cristão é cumprir as leis. Não só as leis que Deus determinou, mas as leis também que foram criadas por uma sociedade. E aqui fala no versículo 3, portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra Deus. Então, no momento em que a gente se põe contra uma autoridade estabelecida na terra, nós estamos indo contra Deus. Ir contra Deus não é legal. Isso a gente sabe, não é um desejo do nosso coração, ir contra Deus. E fala que os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que não praticam o bem. Aí é a questão. Quando não pratica o bem, nós temos que estar atentos, nós temos que estar em alerta. É o que acontece hoje no Brasil. Qualquer caso de corrupção, a gente está em cima. Qualquer problema, a gente está olhando, a gente hoje tem mais acesso por causa da internet, a gente investiga, a gente vê, existem muitas notícias falsas, existem notícias verdadeiras, mas o nosso papel é respeitar a autoridade independente do que ela esteja fazendo. Se ela está fazendo alguma coisa errada, oremos para que ela tenha sabedoria, para Deus encher ela de sabedoria para acertar. Se ela está fazendo a coisa certa, oremos a Deus agradecendo pela sabedoria que esse governante teve em tomar determinada ação. Ainda fala aqui que mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta espada sem motivo. Ou seja, a lei dos homens, a lei que foi instituída pelos governantes, ela é uma lei que foi dada por Deus também, para que a gente viva em sociedade. Eu quero agora rápido ir lá para o texto de Tito, Eu quero ler o texto de Tito 3, capítulo 3, versículo 1, que fala assim: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer o que é bom. Não caluniem ninguém. Sejam pacíficos. Ameis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Paulo escreve para Tito: respeite as autoridades. Não desafie, não caluniem ninguém. Sejam pacíficos, sejam amorosos, sejam mansos. Não é papel nosso cristão chegar e ficar falando assim: você não presta. E a gente descer além em cima dos políticos. Isso não é nosso papel, isso não é nossa, não é uma doutrina que a gente tem que adotar. Nós temos que seguir um padrão de mansidão, não caluniar. E aí a gente erra muito porque a gente aponta o dedo e fala assim: você não presta. Você está caluniando aquela pessoa, você está caluniando aquele governante. E quero pular agora para o texto de 1 Pedro. 1 Pedro 2, a partir do versículo 11. Eu quero ler com vocês até, acho que o versículo 17. Eu vou trabalhar um pouquinho e depois eu vou para a segunda parte para tentar ser mais rápido, mas Pedro escreve isso: amados, insistam que,
Como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observe as boas obras que vocês pratiquem e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade. Pedro fala, a toda autoridade, não a algumas autoridades, a toda autoridade. Constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviado para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, você silencie a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus, tratem-se a todos com devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao Rei. Paulo e Pedro aconselham que a gente deve respeitar toda a autoridade. Pedro ainda fala aqui no final, tratem todos com devido respeito. Policial, médico, advogado, juiz, prefeito, vereador, deputado, deputado federal, senador e presidente. Em outras nações nós temos primeiros ministros, reis e por aí vai. Então a Bíblia é bem clara. Respeitem as autoridades, sejam mansos, procurem ter uma atitude de exemplar diante das pessoas, diante da sociedade. E não uma atitude de bagunça, de desordem, de puxar a revolução. Não, isso não é nosso papel. É o que... Não vou falar de bandeira política, mas quem defende partido político está cometendo um grande erro, que está defendendo um ideal que não é o nosso padrão, não é o nosso padrão bíblico, não é o nosso padrão de Bíblia. E eu não consigo defender dessa forma, não consigo ir tão longe para uma briga. Eu brigo por aquilo que vale a pena. E o que vale a pena é o Evangelho do Senhor Jesus. E eu quero voltar ao livro de Romanos 13, a partir do versículo 8, onde Paulo continua o texto. Eu vou voltar ao 7 e vou continuar lendo. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor um pelos outros. Olha a coincidência, Pedro fala em amor pelos outros, Paulo está falando em amor pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois esses mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, tudo se resume nesse preceito: ame seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias ou bebedeiras, nem em imoralidade sexual ou depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. É interessante que no livro de Tito também, Paulo ele continua falando, sobre a instrução, que a gente deve ter, sabe qual é o que a gente deve. E Paulo fala a Tito: houve tempo em que nós também éramos insensatos e obedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestável e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestarem a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo,
que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Cristo Jesus, nosso Salvador. Observem a coincidência, a harmonia das Escrituras. E como Pedro e Paulo falam a mesma linguagem. Paulo fala: respeite, ame, não blasfeme contra, não incita a violência contra teu irmão. E Pedro fala a mesma coisa: amem. Mas tudo isso tem uma razão. Tudo isso tem um motivo. Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso padrão, a nossa referência. Paulo fala que chegará o tempo em que nós vamos acordar. O tempo está chegando. Você vai perder o seu tempo discutindo política? Ou você vai começar a dobrar o seu joelho e pedir por misericórdia, pedir pela salvação? Esse vírus vai passar. Essa pandemia vai passar. Tudo isso vai passar. E aí eu quero entrar numa outra questão de um outro vídeo que eu vou gravar amanhã, que me leva a uma pergunta e gostaria que você refletisse sobre ela. Tudo isso é permissão de Deus ou é decreto divino? Pensa nisso. Permissão de Deus ou decreto? Todo esse texto, todo esse vídeo, na verdade, é uma introdução do que eu pretendo falar amanhã. Pense que hoje é seu dia de chegar e falar: Deus, o que está acontecendo? Me regenera, me renova. O tempo de Deus está chegando. A gente não sabe o dia nem a hora, mas está chegando. E é o momento da gente ficar aqui discutindo política. É o momento da gente desafiar autoridades. É o momento da gente ficar debatendo ideais políticos ao invés de ideais de ética com pessoas e começar a ter ódio pelo vizinho, pelo irmão. Às vezes dentro da igreja se discute política, esquece de... Hoje muitas igrejas estão discutindo política, discutindo uma teologia vazia que não está levando a nada. É hora de se arrepender. Esse é o momento da gente dobrar o nosso joelho e orar. Dobrar o joelho e orar. Eu quero continuar esse papo amanhã, trabalhando o tema permissão de Deus ou decreto de Deus. Qual a tua opinião? Deixa lá o teu comentário, deixa o seu like, que Deus te abençoe. Que Deus possa trazer luz à tua vida, luz no meio dessa escuridão toda de pandemia. Oremos pelo nosso país, oremos pelo nosso presidente, oremos pelas nações, oremos por misericórdia, oremos por salvação. Esse é o momento de você chegar para aquela pessoa que você há muito tempo ora e falar do amor de Cristo por ela. Amanhã eu vou estar trabalhando um pouquinho mais esse tema. Que Deus te abençoe. Que Deus possa trazer segurança para a tua família, para a tua casa e para a tua vida. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.